Graça e paz, queridos. Seja muito bem-vindo ao canal Fé que te Move. Eu tenho duas perguntas para você. Você sabe o que é pecar? Você sabe o que significa pecado original? Fica nesse vídeo, não sai dele, que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor. Pecar e pecado original são coisas distintas uma da outra, porém, todavia, estão conectadas. Como eu perguntei no início do vídeo, você sabe o que é pecar? Você sabe o que é pecado original? Fica nesse vídeo, não sai dele. É um vídeo rápido e bastante objetivo. A nossa intenção é ser objetivo e o mais claro possível. E hoje eu quero tratar esse assunto. Um assunto que muitas pessoas fogem dele para não ouvir, porque talvez estejam cometendo algo que também seja considerado um pecado. Mas eu não estou aqui para apontar os pecados das pessoas. Eu estou aqui para esclarecer aquilo que Deus deixa bastante claro nas suas escrituras. Eu quero começar pelo pecar. Você sabe o que é pecar? O pecar está ligado diretamente nas nossas ações, nas nossas decisões, nas nossas palavras e em tudo aquilo que fazemos, mesmo sabendo que é contra uma regra, que é contra uma lei, que na maioria das vezes é vergonhoso até citar aquilo que se faz. Para outras pessoas é como se fosse a maior naturalidade. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 2, no versículo 1. E Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Fala de uma passagem em que o Senhor Jesus abre a nossa mente e nos diz da seguinte forma: nós estávamos mortos nos delitos, nos pecados, nas ofensas, em tudo aquilo que o mundo nos oferece como produto do pecado. E talvez você já saiba quais são esses produtos em que o mundo oferece e que muitos, milhares, centenas e milhares consomem esse produto, o produto do pecado. Aquilo que é gerado, oriundo do pecado, as pessoas consomem, seja de qualquer natureza. Jesus diz que nós estávamos mortos nos delitos e nos pecados. O pecar, aquilo que nós consumimos, muitas vezes sabendo que Deus desaprova o pecar, consumir o produto do pecado. Mas o que seria o pecado original? Estas duas coisas estão ligadas uma na outra, porém são distintas uma da outra. O pecado original. Romanos capítulo 3, no versículo 23, fala que todos nós, a raça humana, pecou e estamos destituídos da glória de Deus. E estávamos destituídos da glória de Deus, porque passamos por uma regeneração através do novo entendimento trazido por Cristo. Mas o pecado original, na sua íntegra, na essência, o que é que a palavra de Deus diz a respeito disso? Romanos capítulo 5, no versículo de número 12, diz que através de um só homem entrou a morte no mundo. Através de um só homem, a morte passou para todos os homens, para a raça humana. Romanos capítulo 5, no versículo de número 12, diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte. Assim a morte também passou para todo ser vivente. Vamos pensar um pouco. Você não sabe o que é hereditário? Algo hereditário? Herança? Pois é. Infelizmente, recebemos essa herança, essa hereditariedade do pecado de Adão nas nossas vidas, a partir do momento da nossa concepção como ser humano. Esse pecado original que veio como uma herança, e eu digo a você, herança você não pede, você recebe. E isso recebemos do primeiro homem que cometeu a desobediência de Deus. Esse assunto tem que ser tratado, tem que ser falado, explicado, para que isso possa gerar consciência nas vossas cabeças, para que através dessas palavras Deus possa mover aquilo que se chama de graça irresistível. Que a sua graça irresistível possa alcançar as mentes que ainda estão aprisionadas pelo pecado, pela herança deixada por Adão. Só através de Jesus, no mesmo capítulo de Romanos, capítulo 3, capítulo 4, vai abordar esse assunto. Mas eu quero que você se sinta à vontade para compreender, para entender isso de uma forma clara. Às vezes estamos numa linhagem de uma família que tem no seu histórico médico algumas doenças crônicas que são passadas de pai para filho, de filho para filho, de filho para neto, e assim chama-se herança hereditária. E foi mais ou menos assim que aconteceu com a raça humana. Falando em termos bíblicos, o nosso pai Adão, somos a descendência desse primeiro humano, e isso é uma questão que todo homem, toda criatura vivente precisa pensar nisso. Se você é uma criatura vivente que acredita que realmente exista um Deus que tudo criou, é necessário que também você acredite nisso que eu estou falando aqui. Porque através de um só homem, a morte entrou no mundo. Através de um só homem, todo o pecado fadou a raça humana. Mas eu não peco, eu não cometo esses tipos de produto que o pecado oferece, que o mundo oferece. Pecamos por ações, pecamos por pensamento, pecamos por palavras. O pecado está entranhado nas nossas artérias, no nosso intelecto. Não há um ser humano sequer que possa se livrar dessa condição sozinho. Eis o pecado original. E só a graça de Deus, através de Jesus Cristo, é capaz de anular essa condição do pecado original, nos tornando justo. Como lemos em Efésios capítulo 2, no versículo 1, nós éramos considerados como mortos dos nossos delitos, dos nossos pecados, dos nossos prazeres, o produto do pecado que o mundo oferece e que muitas vezes se consome, muitas vezes se pratica. Esse é o problema. Eu espero que você tenha compreendido um pouco mais acerca desse assunto que é muito, mas muito extenso. Eu espero que eu esteja contribuindo um pouco mais para que você possa refletir nas Escrituras Sagradas, para que você possa ter uma oportunidade de conhecer um Deus que tem uma graça maravilhosa, que nos resgata da nossa morte ali, dos delitos e dos pecados, anulando o pecado original. Se você gostou
desse nosso assunto, desse nosso bate-papo, dessa nossa informação acerca do pecado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Queremos que a palavra de Deus seja a mais clara possível, a mais objetiva possível, para que você possa assim parar e refletir e dizer assim: Senhor, até este momento eu não tinha pensado dessa forma. Ajuda a minha mente a compreender. Talvez eu esteja num caminho tortuoso, achando que é um caminho bom. Talvez eu esteja num caminho de prazeres, de satisfações, mas o caminho é um caminho que me leva para a morte espiritual. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus permitir.